Ok, meus queridos, estamos aí. Obrigado pelo convite tão importante aí para a gente poder compartilhar algumas coisas relacionadas à família. Eu, esse é um dos temas mais caros para eu falar, então fico muito à vontade para poder conversar sobre esse assunto, porque tanto eu quanto a minha esposa falamos muito para conferências de casais, encontros de casais, e gostamos dessa abordagem, né? Nossa igreja também tem um forte ministério de família e eu acho que, por razões naturais, a gente precisa considerar o fato de que as igrejas têm sofrido muito essa questão de como lidar, como a família lida com essas questões contemporâneas. Muita coisa forte entrando do lado de fora, vindo para dentro da nossa casa, questões éticas desafiadoras, né? E nós ficamos assim tentando juntar as coisas e concatenar os fatos e providenciar uma resposta bíblica plausível, clara, em tudo isso que está acontecendo. E eu pensei num texto para compartilhar com vocês, um texto do livro de Jó. Né? Eu estou pregando expositivamente em Jó, todas as quartas-feiras aqui na minha igreja, e eu estou, então, na verdade não é expositivamente, estou pregando uma série de sermões em Jó, né? Chama Tempo de Reflexão, a gente fala sobre esse assunto, está disponibilizado aí no YouTube também, e eu queria compartilhar com vocês Jó, capítulo 1, versículo 1 a 5, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos seus dias de banquete, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. A, a história de Jó, o livro de Jó é um livro desafiador. Em Filipenses fala, olha, o livro de Jó não trata da questão do sofrimento. Na verdade, o livro de Jó trata da questão da fé. Na visão do Jansen, o livro de Jó é um livro que está desafiando a gente a pensar como é que nós lidamos com a dor. Então, não é tanto a questão sobre o sofrimento, mas a questão sobre o relacionamento com Deus. Por isso que o livro de Jó é feito de interlocuções entre Deus e Jó fazendo perguntas a Deus que não são respondidas, né? Jó faz várias perguntas a Deus, pelo menos 7 vezes ele pergunta por quê, uma pergunta bem filosófica, e Deus não responde às perguntas de Jó, mas ele vai lá no final dizer para Jó: Jó, eu quero que você considere quem. E aí vem uma série de quens. Se não me engano, são 37 vezes que Deus responde a Jó: quem estava lá? Você estava lá no início? Quem estava no início da criação? Quem fez o hipopótamo? Quem fez a avestruz? Quem fez o crocodilo? Quem? É como se Deus dissesse o seguinte: Jó, eu queria muito que você parasse de pensar em respostas filosóficas que você não vai conseguir responder, mas eu queria que você pensasse muito na questão de quem é que está por detrás e quem tem o controle de toda a história, que sou eu. Né? Mas Jó era um homem temente a Deus. E Jó recebe um veredito, que é muito interessante, porque o veredito que ele recebe é do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus falou a Satanás: viste o meu servo Jó, homem justo, fiel igual a ele não há, né? Íntegro, e que se afasta do mal. Ele fala isso aí como esnobando Jó diante de Satanás. E Satanás, então, faz uma colocação assim bem crítica, dizendo o seguinte: olha, Deus, sabe de uma coisa? No fundo, ninguém ama o Senhor pelo que o Senhor é. Todas as pessoas estão muito interessadas nos benefícios que o Senhor pode dar para elas, mas elas não estão preocupadas com o Senhor. Não existe relacionamento de afeto. As pessoas não te amam por aquilo que o Senhor é, as pessoas te amam por aquilo que o Senhor dá. Se o Senhor tirar as coisas da vida dessas pessoas, elas vão zombar da sua cara, elas vão ironizar, porque, na verdade, elas não te amam por aquilo que o Senhor é.
elas te amam por aquilo que o Senhor dá. Então, as relações humanas com o Senhor são relações interesseiras. São relações de pessoas que dialogam com o Senhor e que são fiéis, né? Por causa dos benefícios que recebe. E ele até fala assim, Jó, debalde, teme o Senhor, né? Jó, em vão, faz isso. O Senhor cercou de bens, o Senhor deu uma família bonita, as coisas maravilosas e tal, né? E aí Deus, então, dá aquela permissão. O Yancey fala que Deus faz uma aposta com Deus. A aposta era a seguinte, eu creio que há pessoas que me amam por aquilo que eu sou. E Jó é assim. E quando Deus entra nessa questão, as respostas são bem complicadas, por quê? Porque logo em seguida, a mulher de Jó, né? E tome cuidado para não julgar a mulher de Jó imediatamente, porque a mulher de Jó, logo em seguida, ela responde exatamente como o Satanás propôs. Era uma fé utilitarista. Ela fala assim, por que você ainda é íntegro e serve a Deus? Amaldiçoe-se Deus e morra. Seria outras palavras. Para que serve esse negócio de espiritualidade, de fé? Seguir a Deus para quê? Você está levando na cabeça aí, para com isso, né? Mas Jó era um homem íntegro. E Jó era um homem crente. Jó amava a Deus e Jó era um homem que tinha uma preocupação muito grande com a sua família. E essa família é o tema dessa semana. E eu queria exatamente pegar aqui as abordagens aqui sobre Jó para tentar tirar algumas lições que eu acho curiosas e importantes para a nossa vida quando nós consideramos a relação de Jó com a sua família e como nós podemos aprender com isso aí. O tema dessa palestra nossa é proteja a sua família. Proteja a sua família, porque eu vejo Jó fazendo exatamente isso aí. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto que nós lemos de Jó é que Jó ensinou os filhos o significado de viver em família. É muito curioso isso aqui, muito interessante. Porque a Bíblia diz que os filhos, né, seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comer e beber com eles. Eles gostavam de estar juntos. Esse negócio hoje me desafia muito, sabe por quê? Porque existem famílias que não gostam de estar juntas. E, às vezes, por uma questão social, elas vão, mas é um desastre. As pessoas não aprenderam a compartilhar a sua vida juntos, não aprenderam a viver juntos. Os irmãos não sabem viver, a família não sabe viver. E a família de Jó, ela tinha essa coisa interessante. Jó conseguiu, e isso me desafia muito, fazer com que os seus filhos tivessem amizade. Isso é altamente enriquecedor. Eles aprenderam a estar juntos, né? Você olha a história da Bíblia e percebe que Isaac e Rebeca não foram capazes de fazer isso aí, não. Pelo contrário, quando você olha a história de Rebeca e Isaac, você percebe que Rebeca jogou os irmãos um contra o outro. Jacó já não era flor que se cheire, né? E com Esaú, metido a briga, galinha de briga, um valente, caçador e tal, perito nas coisas do mato, um cabo machão, né? Jacó mais tranquilo, mais caseiro. E a Bíblia mostra que Rebeca foi o divisor de águas ali, porque Rebeca não conseguiu aproximar, pelo contrário, Rebeca jogou os irmãos uns contra os outros. Então, nós precisamos aprender, a primeira coisa, é ajudar os nossos filhos nessa caminhada. Quebrar a questão da competitividade que o pecado faz acontecer, essa questão da inveja um do outro, e ajudar a ter alegria. E nós, como pais, temos um papel fundamental nisso aí, de ajudar os nossos filhos a caminharem juntos, né? E eu percebo isso aqui em Jó, porque Jó, a Bíblia diz que decorrido do turno, as coisas aconteciam assim. Eles se reuniam, eles gostavam de comer juntos, gostavam de fazer churrasco, gostavam de festa, era povo festeiro. Então, é muito interessante isso aí. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto aqui é que Jó assumiu a vida espiritual da sua família. E isso é muito claro. A Bíblia fala aqui que Jó, decorrido o turno dos seus dias de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Era mais ou menos assim. Tudo estava uma festona, o pessoal bebendo vinho, churrasco para cá, né? Comidinha árabe para lá, comidinha judaica, não sei o quê, né? E, de repente, Jó fala, gente, olha, agora é a hora da gente buscar a Deus. Decorrido o turno, Jó chamava os filhos para perto e dizia, vamos considerar a nossa relação com Deus. Isso, para mim, queridos, é uma coisa extremamente desafiadora, sabe por quê? Porque nós, como pais, precisamos fazer isso com os nossos filhos. Nós precisamos assumir a vida espiritual deles e apresentá-los
diante de Deus. E a Bíblia fala que Jó fazia exatamente isso aí. Jó oferecia holocausto segundo o nome de cada um deles. Jó os apresentava a Deus. Jó era um homem que tinha uma visão de que a família dele era de Deus. Então, por essa razão, nós precisamos aqui agora engrandecer o nome do Senhor. E eles faziam exatamente isso aí. Essa dimensão, para mim, é uma dimensão muito interessante. Acho que nós, como pais, perdemos a oportunidade de santificar os nossos filhos, como a Bíblia fala aqui. Jó os santificava, Jó pegava os filhos ali e os santificava. Essa ideia de santificar os filhos é uma ideia bem estranha para nós, né? Santificar os nossos filhos, dá a ideia assim de que os nossos filhos dependem da espiritualidade, dos nossos filhos dependem da gente, né? Bem, eu diria que sim, eu diria que não, eu diria que sim nessa relação aqui. Por quê? Porque existe uma doutrina perdida, e é uma doutrina calvinista, perdida nos meios dos nossos arraiais evangélicos, que é a questão do pacto federativo. Né? O que essa doutrina diz? Essa doutrina diz o seguinte, que nós representamos espiritualmente os nossos filhos diante de Deus. Por esta razão é que as igrejas reformadas trazem os seus filhos para o batismo. Por que você batiza os seus filhos? Você batiza os seus filhos porque você crê que os seus filhos eles fazem parte do mesmo processo de vida, do mesmo pacto de vida. Nós não cremos num automatismo espiritual do tipo filho de crente, crentinho é. Alguém até brincou dizendo filho de crente, cretino é. Né? Nós não temos essa questão de acreditar que a espiritualidade dos pais é suficiente para os filhos, mas, ao mesmo tempo, nós temos que resgatar essa dimensão do pacto federativo. Há um livro publicado pela Casa de Cultura Cristã, da Susan Hunting, que fala A Graça que Vem do Lar. E ela fala muito sobre essa questão da aliança na qual os nossos filhos são inseridos nela, e nós representamos espiritualmente os nossos filhos. Nós apresentamos nossos filhos a Deus. Existem pessoas que falam, pastor, eu não gosto desse negócio de batizar os nossos filhos, porque cada filho tem que tomar decisão lá na frente, eles que vão saber que tipo de espiritualidade eles vão ter. E eu falo, não, nada disso. No Antigo Testamento, os pais representavam os filhos diante de Deus. Ao 8º dia, o pai trazia o seu filho para a circuncisão. Algumas pessoas me falam, não, pastor, eu não gosto de batizar porque o filho não sabe nada ainda. E eu falo, mas no Antigo Testamento, quando Deus ordenou a circuncisão, esse de 8 dias sabia alguma coisa? Entretanto, essa era a forma judaica de fazer as coisas, e esse é o princípio que norteia também o cristianismo. Nós, pais, apresentamos nossos filhos. José e Maria trouxeram Jesus e o santificou, fez a circuncisão, e depois, aos 40 dias, foi de novo no templo para poder fazer a oferta. No caso, fizeram de um par de rolinhas, porque eram famílias pobres. Se fossem mais ricas, dariam um novilho ou dariam um cabrito, um cordeiro, alguma coisa assim. Mas, na verdade, o que nós precisamos entender é que nós representamos espiritualmente os nossos filhos diante de Deus. Presta atenção numa coisa que eu vou falar. Tem muitas pessoas que dizem assim, pacto para mim, pastor, é pacto. É uma coisa de pouco sentido. Aí eu falo, não é não. Quer ver? Eu pergunto para as pessoas, você teria coragem de apresentar seus filhos num ritual de macumba? É só um pacto. Você teria coragem? Não. Por que não? É só um pacto. Por que você não faz isso? Porque você crê que você não vai apresentar seus filhos a entidades espirituais. Mas você traz seus filhos dentro desse pacto para que eles, porque você crê que os seus filhos, eles são pertencentes a esse mesmo pacto de vida. Por isso aqui na igreja presbiteriana, os filhos são chamados de membros da igreja. Eles são não comungantes, mas são membros, porque nós entendemos a questão do pacto federativo. Jó convocava seus filhos e sacrificava, intercedia pelos seus filhos, e ele assumia esse chamado para a liderança espiritual da sua casa. A Bíblia fala que o marido é o cabeça da casa. E quando a Bíblia fala sobre esse assunto, as mulheres mais
feministas, ou que lutam mais por essa questão da independência da mulher e tal, ficam oriçadas sobre a questão da submissão. Eu falo, gente, deixa eu ser bem claro para vocês. Eu não gosto da ideia do homem ser líder na casa. Estou falando por mim, tá? Vou te dizer por quê. Porque a liderança lá não é liderança para mandar. A liderança lá é espiritual e moral. Coisas essas que nenhum homem, em geral, gosta de fazer. Pense sobre você, sobre a sua casa. Quem é que mais luta pela questão da espiritualidade na casa? É você ou sua esposa? Deveria ser você. Deveria ser você. Mas você não gosta da liderança. Você foge da liderança. Você evita a liderança. E quando os conflitos maiores se formam na questão da espiritualidade e da moral, né, dos valores, muitas vezes nós, como pais, né, temos uma facilidade muito grande de nos evadirmos, porque liderança não é alguma coisa que nós gostamos de fazer. E a questão não é se você gosta ou se não gosta, você precisa exercer a liderança. E o que Jó faz? Jó entende essa questão da liderança e ele chama os seus filhos para o santificar, né? O santificar. E ele fazia isso cotidianamente, porque os filhos dele, na visão dele, visão judaica, os filhos estão inseridos na aliança. Então eu já começo a perguntar para você. Você percebe os seus filhos como participantes da aliança contigo? Muitos pais ficam muito desencorajados quando pensam na questão dos filhos que abandonam a fé. Largam a igreja. Estatisticamente falando, essa estatística é americana, mas talvez ela se aplique ao Brasil, né, com algumas divergências aí, mas as igrejas evangélicas americanas, a estatística é a seguinte, 80% dos filhos, quando vão para a universidade, largam a igreja. 80%. 20% permanece. Desses 80%, 20% retornam. E 60% fica fora da igreja. Essa estatística é a estatística de vocês, aí na igreja de vocês? Muito provavelmente. Eu, da minha igreja, tenho muitos jovens chegando cujos pais não são crentes. E a gente faz um esforço tremendo para não perder nenhum dos filhos, mas muitos filhos vão embora também da igreja. E essa questão é uma questão que desafia muito a questão da eclesiologia atual, da questão da pastoral nossa, da nossa abordagem, como é que nós temos que lidar com esse assunto em relação aos nossos filhos. Mas deixa eu dizer aqui como é que Jó protegia a família dele. Eu quero pegar 4 pontos que a Bíblia coloca. Primeiro, investimento em tempo. Porque o texto aqui fala assim, levantava-se Jó de madrugada, e oferecia holocaustos. Eu gosto de pensar na questão do investimento de tempo, por quê? Porque levantar de madrugada não é uma coisa que eu gosto. Eu sou um cara que não sou morning person, eu não sou de acordar cedo. Quando eu acordo, eu ainda levo mais meia hora para acordar. Minha esposa já sabe disso. No início, como ela acorda, já acordando, acorda, pronta, né? No início havia um problema sério, porque ela ficava, eu levantava e ela ficava me dando recados assim. Bem, sei o que, hoje, sei o que, papapá, tá, e falava uma coisa, falava outra. E eu ouvia minha esposa falando, como a professora Mafalda do Charlie Brown, lembra? A professora Mafalda. Eu não conseguia decodificar porque estava dormindo, né? E aí depois ela entendeu esse negócio aí, ela disse, cara, eu tenho que deixar o meu marido acordar. Então depois que eu acordo, eu levo mais meia hora para acordar, né? Então levantar de madrugada não é a minha. Eu não gosto, eu vou aqui até 1 hora, 2 horas da manhã sem nenhum problema. Mas pular da cama às 7 horas da manhã, para mim, né? Eu acordo lá de 7h30, 7h40, mas pular antes desse horário é complicado. Eu dou aula no seminário em Goiânia e eu tenho que acordar às 5h50 na terça-feira. É um sofrimento. Deus. Aí eu encontro um monte de gente dirigindo carro, porque a rua está toda movimentada, a rodovia movimentada, e falo, o que esse pessoal está fazendo aqui 6 horas da manhã? O que é isso? O pessoal maluco vai para a cama, né? Porque eu não gosto de acordar cedo. Jó levanta-se de madrugada. E isso, meus queridos, é muito importante para mim, por quê? Porque hoje eu tenho aprendido que tempo é moeda emocional. Tempo é moeda emocional. Dar tempo para os filhos é alguma coisa extremamente espiritual. James Dobson fala exatamente isso. Filhos
cujos pais dão tempo para eles, preocupado com eles são valorizados na autoestima e na autoimagem dele. Eu estava aqui ouvindo o Daniel falando, a Priscila, né? A Patrícia, sei lá, esqueci o nome, desculpa, Patrícia. Seu aí, filha do Josias Tatagiba. E falando que ele largou o seminário por causa dos filhos. Rapaz, esse negócio tem um valor imenso, sabe? De você cuidar, preocupar-se com os filhos e de investimento, né? Agora, na minha igreja, o que acontece? Eu trabalho com a igreja classe média alta. Então, é muito comum os pais chegarem de carro, ou o motorista dos caras trazerem seus filhos para a igreja no domingo de manhã, porque o cara foi jogar tênis. Qual é a mensagem que ele está mandando para o filho? Está dizendo o seguinte: filho, é o seguinte, esse negócio de escola dominical é muito bom para você que é menino. Quando você ficar um homem, cara, eu quero que você saiba que o grande lance, cara, no domingo de manhã é ir jogar tênis, tá? Tempo é um negócio complicado hoje para nós na nossa espiritualidade. Existem pessoas na minha igreja que se eu dissesse assim, cara, eu estou precisando, se eu precisar hoje da minha igreja, por um projeto da igreja, ligar para 30 pessoas aqui hoje, eu te garanto que eu levanto 30 mil reais, em cada um deles, para um projeto que a gente tem aí. Eu faço um esforço aqui e consigo, tá? Agora, se eu falar para eles, cara, eu preciso de um dia seu dessa semana que vem, para fazer um projeto missionário, eu duvido que esses caras vão me dar o tempo deles, né? Tempo não é fácil, tempo é moeda rara. E eu louvo a Deus quando eu vejo Jó levantando-se de madrugada para dar o tempo, né? Na nossa escola, na nossa igreja, nós temos um ministério de adolescentes muito bom, nós temos quase 70 adolescentes na nossa igreja. Mas um problema que a gente enfrenta, rapaz, é que os pais, quando há uma programação na igreja, os pais levam as crianças, vão para o cinema, tudo certo, não tem problema nenhum, vão para o restaurante. E aí, quando chega 11 horas, hora de pegar os meninos, o que acontece? Os pais ligam para os conselheiros e falam assim, cara, eu estou aqui atrasado, estou aqui no restaurante, e papapá, você pode levar meu filho em casa? Você fica doido. Você imagine se cada pai de adolescente resolve ligar para os meus líderes de adolescente para levar os meninos da casa deles. Uma loucura, né? Tempo não é fácil. Jó dá tempo. Então, esse investimento no tempo, ele traz um retorno espiritual tremendo para a vida dos seus filhos. Adilson Vieira foi diretor do Tribunal Federal de Recursos em Brasília, era presbítero da nossa igreja em Brasília quando era pastor lá. Ele tinha 3 filhas, ele morava a 27 quilômetros da igreja. E as 3 filhas com idades diferentes, uma tinha programação às 4 horas da tarde no sábado, de criança, outra tinha programação dos pré-adolescentes às 6, outra tinha programação dos adolescentes da mocidade às 8. E ele fazia uma viagem. Um dia eu falei, a Dilson está ficando doido, cara. Ele disse, Samuel, eu trago minhas filhas para a igreja sem nenhum problema, cara. Eu prefiro trazê-las para a igreja agora do que ter que buscar na boate 3 horas da manhã, bêbado ou drogado, né? E longe de Jesus. Então, investimento em tempo. Vou deixar. Isso é extremamente importante para a sua vida e na nossa espiritualidade, tá? Segunda coisa, Jó tinha também o que eu chamo de investimento financeiro. Ele protegia sua família com investimento financeiro, porque a Bíblia diz que ele oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Jó era um homem rico e, pela lei, ele precisava oferecer sacrifícios proporcionais aos bens que ele tinha. Então, se ele obedecesse à lei, não sei se ele antecede a lei ou não, porque Jó é um dos primeiros livros escritos na Bíblia, né? Mas ele teria que oferecer o sacrifício de um novilho por cada um dos seus filhos. Como eram 10 novilhos. E como ele tinha que oferecer um para ele, eram 11. Mas tinha a esposa também, tinha que oferecer um para a esposa. Eram 12. Ele matava 12 animais. Bem, eu não sei se você lida com pecuária, mas a minha região aqui tem muita pecuária. Um boi erado, hoje aqui, custa 3 mil reais, 2.800, 3 mil reais. Nós estamos falando de um investimento aqui por baixo de 36 mil reais que ele fazia de sacrifício. Jó gastava dinheiro no investimento que ele fazia com os seus filhos. Eu tenho aprendido o seguinte, se você não bota dinheiro no seu projeto financeiro, é porque você não tem um coração nisso. Porque Jesus falou que onde estiver o teu tesouro estará teu coração. Então, pessoas que não contribuem para a obra de Deus, não contribuem por razões óbvias, porque isso não vale muita coisa para elas, né? Fé que não custa nada, não vale nada. Anote isso aí. Fé que não custa nada, não vale nada. Jó gasta dinheiro aqui.
Ele investe nos sacrifícios, nos holocaustos que ele tem que dar a Deus. Ele pega parte da sua renda para a glória de Deus. E o sacrifício lá no Antigo Testamento é um sacrifício muito interessante, porque era um sacrifício para queimar. Imagine se os pastores aí da região resolvessem fazer um levantamento de oferta, dizendo assim, gente, domingo que vem nós temos um levantamento de oferta, você tem que trazer o dinheiro em cash, em espécie, você não pode trazer esse dinheiro cheque, nem cartão de crédito, nada disso, mas é cash, porque nós vamos fazer uma fornalha aqui, um fogo aqui na igreja, nós vamos queimar esse dinheiro. O que você faria com o seu pastor se ele tomasse essa decisão? Você chamar um psiquiatra mais próximo e dizer, para você cuidar do meu pastor, e enlouqueceu mesmo, porque quando começa a queimar dinheiro, está doido mesmo, né? Então, você percebe aí, antigamente as pessoas pegavam as ofertas e davam para Deus, sabe para quê? Para queimar, para queimar. Jó queimava esses animais. Ele sacrificava, ele oferecia a Deus. Esse investimento financeiro mostra onde é que está o coração de Jó. E isso é extremamente importante porque a gente manda mensagem para os nossos filhos. Os nossos filhos percebem isso quando a gente investe na obra de Deus. Eu gosto de uma piadinha de um menino de 6 anos de idade que foi para a igreja e estava ao lado do pai, e aí houve levantamento de oferta, e ele viu o pai com muito cuidado, pegando o bolso, tirando ali o dinheiro com muita dificuldade, escolhendo uma nota bem pequenininha, uns R$ 10 ali, e colocando no gasofilaço. O filho percebeu aquilo, o filho de 6 anos de idade é capaz de fazer as leituras mais interessantes. E quando eles saíram da igreja, esse pai e a mãe saíram reclamando muito da igreja. Nossa, que pastor chato, sermão longo. E aí ele falou assim, aquele louvor também, que coisa horrível. Aquele som, aquele negócio estridente, um som ruim, um som não equalizado e tal, sei que, reclamando. E o filho virou para o pai e para a mãe e falou assim, mas também com a oferta que vocês deram ali, vocês queriam o quê, hein? O que vocês queriam? Com tudo aquilo que vocês deram de dinheiro para a igreja também, né? Invista teu dinheiro no reino de Deus. Os seus filhos vão entender que isso é importante para vocês, porque eles sabem que vocês consideram importante a questão financeira. Tá? Jó fazia isso aí. Né? Jó fazia de forma bem clara. Eu tenho percebido umas coisas estranhas na minha comunidade. Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, para investir em acampamento dos filhos. Nós temos um acampamento maravilhoso aqui. Nosso acampamento, na divisa do nosso acampamento, tem um salto, um dos mais famosos da região, chamado Salto de Corumbá, 52 metros de queda livre de água. Né? E nesse Salto de Corumbá, nós temos um acampamento assim, na beira do rio Corumbá, maravilhoso, né? E uma estrutura maravilhosa. E quando a gente vai para lá, as pessoas reclamam, preço, papapá, mas é interessante. Essas mesmas pessoas que reclamam do investimento no acampamento do filho não têm dificuldade nenhuma de ir para o McDonald's com os 2, 3 filhos que tem e gastar 120 a 150 reais para um lanche depois do culto, que é o acampamento, final de semana, o menino come de manhã, de tarde, de noite, ele tem estrutura para dormir, tem banheiro, tem água, tem manutenção, tem uma série de coisas. E as pessoas acham caro pagarem 220, 280 reais para um acampamento. No final de semana, os meninos comendo tudo. E come que nem frieira brava, porque adolescente sabe como é que é, né? Adolescente jovem, você faz acampamento, você tem que entender que aquilo ali vai comer demais. Então, gente, invista financeiramente nos seus filhos, compre um bom material para eles, né? Invista em acampamento para os seus filhos, mande seus filhos para acampamento, invista na vida espiritual dos seus filhos. É fundamental que você gaste dinheiro com isso, tá? Então, coloque no seu orçamento essa verdade aí. Terceira coisa, eu percebo aqui que Jó faz um investimento, que eu chamo de investimento individual. Isso me chama a atenção, porque o texto diz assim, Jó oferecia holocausto segundo o número de todos eles, um a um. Ele convocava a todos, mas as ofertas eram individuais. Isso tem um efeito psicológico no filho, tá? Ele orava pelos filhos, ele sacrificava pelos filhos, né? E aí ele traz os filhos dele na presença de Deus individualmente. Todos estão lá, mas na hora do sacrifício é um a um. É um a um. Qual é a implicação disso para nós? Como é que eu vejo esse negócio aqui? Nós precisamos aprender a orar para os nossos filhos individualmente e apresentá-los diante de Deus. Umas regras simples. Se você tem filhos pequenos,
vai no quarto do seu filho, antes de dormir, e faça devocional com eles. Ore com eles. Ou quando eles ficam adolescentes, pré-adolescentes, jovens, vá à noite mesmo. Meus filhos às vezes assustavam com a gente ajoelhado aos pés da cama deles, né, para orar pela vida deles. E se seus filhos já saíram de casa, estão na faculdade, estão trabalhando fora, e aí a gente mantém os quartos assim na expectativa, a gente sabe que eles nunca vão voltar, né? Mas na expectativa de que um dia eles possam voltar, né? E a cama é deles, né? Vai lá e ora. Deus, eu não sei onde é que está meu filho, minha filha agora, mas uma coisa eu sei. Ele pertence ao Senhor. Eu quero interceder por eles. Eu não sei que tipo de lutas eles têm. Olha o que Jó fazia. Jó dizia o seguinte: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Ele intercedia pela possibilidade dos filhos dele estarem pecando contra Deus, dessacralizando as coisas de Deus. Não é fantástico isso aí? Quando meu filho era adolescente, 13, 14 anos de idade, ele começou a entrar numa crise de fé. Nós morávamos fora do Brasil naquela época, e um dia ele chegou e a gente endurecendo em algumas coisas, e disciplina, aquela coisa toda, e ele virou para mim e falou: pai, esse negócio de igreja é o senhor que gosta de igreja. O senhor é pastor, o senhor que gosta de igreja, eu não gosto de igreja. Eu não vou frequentar mais a igreja. Eu falei: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Onde eu for morar, você vai morar. Eu não posso te obrigar o resto da sua vida a ir para a igreja. Mas enquanto você estiver dependendo de mim, você vai para a igreja. Você vai morar onde eu morar. Sou eu que pago as suas contas. A roupa sou eu que pago. Né? A sua escola sou eu que pago. Então, isso aqui está fora de cogitação. Nós vamos juntos para a igreja. Tá? Mas se eu for, eu não vou. Não tem problema. Vai. Quando os meninos são pequenos, eventualmente eles não dizem não vou para a escola também. Meu filho traumatizou porque eu obriguei ele a ir para a igreja. Não, muitas vezes seu filho não queria ir para a escola de jeito nenhum. Você disse, não, vai. Por que com relação à igreja, o tratamento tem que ser diferente? Bem, meu filho, aí eu disse para o meu filho, falei: filhão, é o seguinte, eu amo você, mamãe ama você, e nós não vamos negociar sua alma, nunca. Nós não vamos abrir mão das almas suas diante de Deus. A Bíblia nos diz, em Isaías 63:10, que Deus não nos tem dado filhos para a calamidade, mas nossos filhos serão a posteridade bendita do Senhor. Então, se você decidir sair da igreja, largar a igreja e ir embora, você pode ir, meu querido, mas você vai saber uma coisa: nós nunca vamos deixar de orar por você. Nós nunca vamos deixar de interceder por você. O resto da vida. Você imagina o que significa você estar longe de Deus e pais que não desistem de você na oração? Bem, Deus, a fase difícil do meu filho passou e ele continuou na igreja, é um diácono da minha igreja, é sério candidato ao presbiterato, eu que tenho segurado aqui, um homem de Deus, ama o Senhor, ama a obra do Senhor, dizimista fiel, contribuinte, envolvido na vida da igreja, grupo familiar na casa dele, os 2 filhos meus amam o Senhor, né? E eu costumo brincar que eles são muito mais crentes do que eu, então graças a Deus por isso. Mas uma coisa que é interessante, nós nunca deixamos de orar individualmente pelos nossos filhos, consagrando, colocando eles diante da presença de Deus, né? E nós precisamos entender essa dimensão, tá? Jó confessa os pecados dos filhos até de ignorância, de tentações, de blasfêmia, né? Ele apresenta os seus filhos diante de Deus, porque eu não creio que Deus tenha me dado filho para ir para o inferno. Eu não sei como é que você pensa, não. Mas eu creio que os meus filhos são filhos da aliança, família da aliança. Eu creio que eles estão debaixo do mesmo pacto espiritual e eu vou negociar a vida deles com Deus. Mas meus filhos estão longe do Senhor. Não interessa. Eu vou continuar clamando pela vida deles. Conta-se que Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, quando Santo Agostinho se converteu, ela orava todos os dias pela vida dele, e o bispo da cidade sabia disso, né? E não sei se vocês sabem, mas Santo Agostinho é um dos teólogos mais respeitados da igreja cristã. Ele nasceu na Tunísia, né? Então é um dado interessante, nasceu na África, era africano, não era europeu, não era lá da África. Mas aí aconteceu, quando ele se converteu, Santa Mônica aproximou-se do homem que acompanhava a vida de oração dela pelo filho, e ela falou: meu filho aceitou Jesus, meu filho voltou para o Senhor, meu filho veio para Deus, tal. E o seu pároco teria dito o seguinte para ela: era impossível Deus deixasse
era impossível Deus deixar se perder um filho por quem se fez tantas orações. Isso é sério, né? É impossível Deus deixar se perder um filho por quem se faz tantas orações. Você entende isso na sua vida? Na vida da sua família? Vamos ao última coisa para proteger. Já falei de proteger a família com investimento de tempo. Eu falo aqui investimento financeiro. Eu falo também de investimento individual. E, por último, investimento contínuo, porque o texto fala assim: assim Jó fazia continuamente. O cuidado com os filhos para Jó não era um gesto esporádico, não era resultante de um culto de avivamento em que a família vai lá e se consagra uma vez na vida, nem de um acampamento onde as emoções estão aflorando, papapá. Não, não. Ele fazia isso continuamente. Não é um evento isolado. É atitude de vida. Não é algo emocional. É algo perseverante, né? Vida de uma total alerta, de cuidado mesmo com os filhos, né? E há um tempo atrás eu estava aqui acompanhando a história de um garoto, de um homem, que filho de pais crentes, servindo o Senhor, e assim, uma vida, sabe? O cara de frequentar a igreja, mas assim, sem um compromisso maior com o Senhor, sem um envolvimento maior com Deus, negócio sério da vida dele. E eu conversei com a irmã desse cara, e ela me falou uma coisa muito interessante. Ele disse: meu irmão brinca com as coisas de Deus. Eu acho que Deus só não acabou com a vida do meu irmão ainda, por causa da intercessão do papai e da mamãe, porque eles sempre oraram pela vida desse irmão, e oram até hoje. Eu fiquei pensando nesse negócio, o efeito da oração para os nossos filhos, né? Que benção saber que há pessoas que oram por mim. A minha mãe, sempre que eu ligo para ela, mulher crente, 84 anos de idade, eu ligo para ela e diz: eu estou orando por você, viu, meu filho? Ah, que benção, mãe, que glória a Deus. Estou aqui com meus 61 anos de idade, minha mãe de 84 orando por mim. Que benção saber disso. Que benção maravilhosa, né? Então, meus queridos, eu queria dizer que a gente precisa proteger a nossa família. Os dias são maus, né? Nossos filhos são muito provocados e nós precisamos proteger a nossa casa espiritualmente, né? Nós precisamos proteger a nossa casa. Agora, na Bíblia existe um exemplo muito interessante da proteção espiritual que eu gosto de chamar a atenção. No evento da Páscoa acontece uma coisa muito fantástica. Deus diz: eu vou destruir os primogênitos. Então, assim, a calamidade vai chegar na família. Todo primeiro filho de uma casa vai morrer. E Deus diz para o seu povo o seguinte: para isso não acontecer na casa de vocês, vocês precisam colocar o sangue do cordeiro. Que ato bizarro. Imagine você fazendo isso hoje. Matando um animal e passando sangue nas ombreiras da porta da sua casa, né? Você imagine você fazendo isso? Como é que os egípcios entenderam isso? E como é que os próprios judeus entenderam isso? Bem, eles obedeceram. E eles marcaram a casa deles com o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro também tem que revestir a nossa casa. Nós precisamos entender que nós somos filhos da promessa, nós somos filhos da aliança, e a nossa casa é uma casa marcada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esta presença espiritual com sangue é que impede a operação maligna dentro da nossa casa. Nós precisamos entender que nós precisamos da cobertura do sangue do Cordeiro sobre o nosso lar, né? Nós precisamos entender isso aí. O Evangelho nos fala de um Deus que se entrega, de um Deus que se santifica. A obra de Deus é um sacrifício do seu próprio Filho por nós, né? Nós não fomos resgatados, diz a Bíblia, nem por ouro, nem por prata, mas nós somos resgatados pelo precioso sangue, o sangue do Cordeiro. Esse sangue é o que tem que marcar a nossa casa. Então, para a gente proteger a nossa família, nós podemos fazer todos os nossos investimentos de tempo, individual, contínuo, financeiro, mas nós precisamos mais do que nunca entender que a grande cobertura que existe sobre a casa nossa é a cobertura do sangue do Filho de Deus. E é essa coisa que é maravilhosa pensar.
filhos da aliança, família da aliança, povo coberto pelo sangue, a operação do Espírito Santo sobre a nossa casa. Viva nessa dimensão. Creia nisso. Não abra mão da bênção maravilhosa de Deus sobre a sua casa. É isso que a palavra de Deus nos desafia e nos encoraja a fazer. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. A gente abre agora um espaço para discussão, né? E aqueles que precisarem fazer, eu acho que o Fileto vai administrando aí, para não abrir o som de todo mundo ao mesmo tempo, né? E cada um vai trazendo perguntas, senão os ecos atrapalham a comunicação, né? Perfeito, pastor. Surgiu uma pergunta aqui no YouTube. Ok. Qual a importância dos pais cristãos compreenderem a sua parte no pacto, na aliança? Uhum. O senhor mencionou do pacto. Olha que coisa interessante. Existe um texto, Fileto, que eu nunca vi nenhum pastor pregando. Eu preguei uma vez, porque eu achei tão interessante. A Bíblia diz que Deus chama Moisés para ir para o Egito para libertar o povo. Êxodo 4. E quando Deus chama Moisés para ir para o Egito, no caminho, Deus encontra Moisés num estaleiro e Deus, que o chamou para ir libertar o povo, queria matar Moisés. Queria matar Moisés. Essa dialética do Deus hebraico, do Deus bíblico, ele às vezes me inquieta. Aí, o que acontece? Ele começa a gritar para a mulher dele. A mulher dele, o nome dela era Zípora. Olha, não coloca esse nome aí não, porque é perigoso, né? Víbora, não sei o que e tal, né? Mas tudo bem, é um nome até elegante. Zípora. E ele começou a gritar do estaleiro, dizendo: pega os meninos e circuncida os meninos. Presta atenção, a você que me fez essa pergunta. Circuncidar como, rapaz? Menino de 7, 10 anos de idade, como é que você pega os meninos para cortar, para fazer fimose nos meninos? Sem anestesia, sem bisturi, no deserto, sem nenhuma condição higiênica, né? E aí, como eu fui criado em roça, né? Na fazenda, eu tenho muita experiência de quando a gente queria comer uma galinha. A galinha parece que desconfiava que a gente ia pegar, e ela saía correndo, né? Então, é rápido, e era um negócio complicado, você tinha que pegar logo, né? Eu vejo esses filhos de Moisés exatamente isso, eles desconfiaram. Esses caras estão com maior intenção aqui conosco. E correndo, pega os meninos à força, traz, e não é Moisés que faz a circuncisão, são os servos de Moisés que estavam com ele. E aquele sangue para todo lado, aqueles meninos berrando, um sofrimento horrível, né? Quem fez fimose sabe o que significa isso. E a Bíblia diz, e a mulher de Moisés ficou muito irritada. Por quê? Zípora tinha uma herança. O pai dela, Jetro, era sacerdote de On. Então tinha uma tradição espiritual diferente. Isso não fazia nenhum sentido para ele. E Moisés, quando foi para lá, também perdeu o senso dessa coisa da sacralidade da família da aliança. E o que Deus está fazendo é o seguinte, cara, se você não circuncidar o seu filho, eu mato você. Óbvio, não podemos aplicar a coisa dessa forma no Novo Testamento, né? Eu mato você se não batizar seu filho. Quando você traz seu filho para o batismo, você está exatamente reconhecendo: meu filho faz parte dessa aliança. E isso é tão vital para mim que ele vai ser batizado agora, tá? E esse rito que nós fazemos é porque nós entendemos que essa graça vem do lar, né? É uma bênção nascer em lares onde o Evangelho, onde Jesus reina. Nós estamos vivendo debaixo dessa égide da graça. Podemos nos desviar, nos afastar, sairmos, mas temos que entender que o chamado de Deus é para criar, é um chamado não apenas para o indivíduo, mas para a família. Quando o carcereiro de Filipos pergunta a Paulo: senhores, que devo eu fazer para ser salvo? A pergunta dele era no singular. O que é que eu preciso fazer? E é uma pergunta importante, porque tem implicação eterna. O que é que eu faço para ser salvo? Qual foi a resposta de Paulo e Silas lá na cadeia? Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Correto? Bem, se você diz que está correto, mas ela está incompleta, porque o texto lá diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então, o convite de Deus não é só para você. O convite de Deus é para sua família, tá? E a gente precisa
crer nesse pacto extensivo e orar com mais fé, acreditando que os nossos filhos pertencem a esse mesmo pacto. A nossa família Deus quer alcançar. Se Deus me alcançou em primeiro lugar aqui, eu estou aqui numa expectativa tremenda para ver qual será o próximo, o que Deus vai fazer aqui agora, porque coisa bonita vai acontecer. Tá? Essa é a minha visão. Pastor, eu acho que é bom também deixar esclarecer aqui que tem outros irmãos de outras tradições, é que nós não batizamos crianças, nós batizamos os filhos dos pais, né? Boa. Se eu puder só esclarecer isso aí um pouquinho. Tem outros irmãos aqui de outras tradições acompanhando com a gente. Muito bom, muito bom. É isso aí. Nós batizamos baseado na fé dos pais. Não é um batismo a qualquer pessoa, não. Eu já rejeitei pessoas que quiseram batizar filhos, trazendo seus filhos, e digo, não. Se você comprometer-se com Jesus, aí você traz seu filho. Mas antes de você se comprometer com Cristo, esse compromisso aqui não vale nada. Perfeito. Você vai fazer votos que você não crê. Perfeito. Eu queria, deixa eu só ver, tem várias pessoas aqui acompanhando. Aqui no YouTube não tem pergunta. Alguém aqui na sala gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta? Por favor, só dá um sinalzinho aí que a gente vamos aproveitar aí. É o pastor Samuel. Alguém gostaria? Deixa eu só dar uma olhada. Acho que... Fileto, meu professor de teologia sistemática costumava falar que quando as pessoas não perguntam, elas entenderam tudo ou não entenderam nada. Não, mas foi muito bom e muito claro. Foi muito joia mesmo. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui. O Daniel. Vai lá, Daniel. Faz a sua pergunta, meu irmão. Eu não vou liberar o vídeo aqui porque a minha internet está muito ruim. Mas vamos lá. Pastor, falando sobre o pacto da graça aí, queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão dos filhos não se perderem. Essa estatística que você deu sobre quando vai para a universidade. Existem trabalhos, inclusive, a Palavra da Vida, que a minha irmã citou, eles têm um trabalho lá que você manda o seu filho para lá, fica 1 ano, quando ele conclui o ensino médio, e ele fica se preparando ali, se faz vestibular só após esse ano. E eles têm esse trabalho de discipulado durante 1 ano lá. E, infelizmente, muitos pais veem isso como uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, porque tem que investir lá também, né? E assim, aí confiam muito, né, vamos dizer assim, no pacto da graça, né? Meu filho faz parte do pacto, não vai se perder, e aí não precisa perder 1 ano fazendo esse discipulado ou investindo na vida espiritual dele. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, essa certeza do pacto da graça. Você já falou um pouco como os pais devem agir, mas como é que funciona isso dos filhos não se perderem? Eu acho que o perigo que a gente tem aí, a sua pergunta é muito boa, mas eu acho que o perigo que nós temos aí é de crer numa fé, numa dimensão meio de um automatismo. Se os seus filhos são crentes, então eles são... Se eu sou crente, meus filhos são crentes. Não é isso que eu estou falando e não é isso que a palavra de Deus ensina. O que a palavra de Deus ensina é que existem promessas extensivas à família. 1 Coríntios 7,14 fala que a esposa crente é santificada, a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente e o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa crente. De outra sorte, os nossos filhos seriam impuros, mas agora eles são santos, né? É um texto muito interessante, lá de 1 Coríntios 7, versículo 14. Se você é uma pessoa que tem interesse nesse tema, leia o livro de Isaías e anotem todas as vezes que aparecer descendência, posteridade e filhos. É o que eu chamo de promessas extensivas aos filhos. Deus tem promessas muito grandes para nossas famílias. O que eu não consigo entender é que como é que nós, tendo tantas promessas voltadas para a nossa família, nós abrimos mão de orar e interceder e cuidar espiritualmente pelos nossos filhos tão facilmente. Eu vejo pais entrando numa crise tremenda quando o filho abandona a igreja. Não deveríamos ter essa atitude. Nós deveríamos ter atitude de fé e dizer, eu creio que os meus filhos são do Senhor. Eu creio que os meus filhos
Deus vai alcançar cada um deles. Eles podem estar numa crise aqui agora, eles podem ter blasfemado no coração, eles podem ter se afastado de Deus por alguma razão, mas eu não vou negociar a alma dos meus filhos para o diabo. Não está em jogo aqui esse negócio aqui. Os meus filhos são de Deus e eu não vou abrir, porque a minha casa será uma casa de bênção. Então, eu acho que quando eu entendo isso, eu me torno mais ousado na minha oração. Eu me torno mais efetivo na minha espiritualidade voltada para a minha família. Eu fico mais atento ao fato de que, cara, isso aqui é tentação, isso aqui é provação, mas meus filhos vão voltar para o caminho do Senhor. Então, eu creio que nós precisamos, sim, resgatar essa capacidade de pensar nesse pacto federativo, nesse pacto da aliança, nessa família da aliança. Existe um texto do Van Groningen, publicado pela Casa de Cultura Cristã, chamada A Família do Pacto, a Família da Aliança. É um texto muito interessante que vale a pena você ler se você se interessa por esse assunto. Ele trabalha essa questão da teologia da família do pacto. É algo muito bom. Pastor, tem umas duas perguntas aqui. Uma pessoa pediu que se eu pudesse falar um pouquinho mais sobre o batismo infantil. Uhum. E um outro é um pedido um conselho, um conselho ao senhor, porque ele tem dificuldade de orar junto com a esposa, não tem esse costume. Uhum. Qual seria um conselho que o senhor poderia dar para ele nesse momento? Existem hoje muito material, existe hoje muito material bom disponibilizado até na internet. A nossa igreja ela disponibiliza uma série de devocionais para casa, um material que a gente faz aqui intramuros, mas pode também abrir isso aí para quem quiser. Mas é importante a gente vencer a barreira do elitismo, do orgulho ou da timidez para a gente poder orar junto. Tá? Isso a gente precisa fazer. Né? Então, comece orando. Por exemplo, qual horário que seria o melhor horário para vocês orarem, além das refeições? Né? Antes de dormir. Ok, vamos. Então, pega uma listinha, um marido ou a esposa, nós precisamos orar hoje por esses assuntos aqui, vamos orar antes de dormir? Pode ser um bom início aí, um bom início. Mas tem que vencer a timidez. Se um não tomar iniciativa, né, o outro não fará. Né? Quando o marido é descrente, a esposa é crente, a coisa fica um pouco mais complicada. Não sei como seria essa situação. Mas assim, quando o lar é crente, marido e mulher, aí a gente tem que vencer um pouco a preguiça e orar. Tem que começar. Né? A questão do batismo infantil. Eu não tenho nenhuma dificuldade de batizar criança. O Fileto colocou aí de uma forma interessante. Eu tenho muita... Eu não consigo batizar criança de gente que não tem compromisso com Deus. Por quê? Porque eu creio que o compromisso é dos pais. Os pais fazem votos pelos filhos. E no Antigo Testamento, os pais também faziam votos pelos filhos. Tá? Essa é uma tradição judaico-cristã. Pais fazem votos pelos filhos. Pais representam espiritualmente os filhos diante de Deus. Por isso que eu falei que esse é um tema esquecido na nossa teologia atual. As pessoas, e por isso talvez seja a razão pela qual os nossos filhos também se afastam tão facilmente da igreja, porque a gente perde a perspectiva da família da aliança, né, no qual os nossos filhos devem estar envolvidos. Então, eu encorajaria você, por exemplo, a olhar nas Escrituras Sagradas esse compromisso que os pais tinham. Né? Quando os filhos faziam 8 dias, os pais tinham que apresentar os seus filhos na presença de Deus. Isso era inegociável. Um filho de um judeu, ele era apresentado diante de Deus. E esse rito é um rito complexo. Por quê? Porque é um rito... veja só, a circuncisão era feita não por um médico. Não sei se tem médico aqui assistindo a gente, né? Mas você vai lá para a sala toda esterilizada, com bisturi, com anestesia, e você faz isso aí, faz fimose, né? Mas lá no Antigo Testamento, quem fazia era o pastor, num ato público, a família toda junto, menininho de 8 dias. Né? Curiosamente, o 8º dia é o dia da melhor capacidade de cicatrização que um ser humano vai ter em toda a sua vida. Então, uma cirurgia no 8º dia, a cicatrização é assim muito rápida, e só Deus saberia disso. Né? E Deus ordenou que os filhos de Israel deveriam ser circuncidados
ao 8º dia. Então, os pais, por entenderem que os filhos eram herdeiros dessa graça, eles levavam os seus filhos da presença de Deus, e Deus, então, e ali também apresentava os seus filhos e os circuncidava. Era o rito, tá? No Novo Testamento, nós não temos o rito da circuncisão, né? Porque nós não somos judeus. Mas o rito de iniciação é o rito do batismo. O rito do batismo, ele se dá em 2 situações, e era assim também no Antigo Testamento, tá? Você poderia se tornar um judeu por nascimento, ou você se tornava um judeu por proselitismo, ou seja, você reconhecia que o Deus de Israel era o Deus, o único Deus, e você então se submetia ao ritual da circuncisão para se tornar judeu na religião. Você não se tornava judeu na herança, mas se tornava judeu na religião. E aqui no Novo Testamento, a mulher também é inserida nesse pacto. Foi a primeira vez que uma religião universal admitiu mulheres no seu rol de membros, né? Então, as mulheres, então, homem e mulher, participam agora desse rito de iniciação também feito pelos pais. Os pais representam espiritualmente seus filhos diante de Deus, tá? Aí as pessoas dizem assim, mas no Novo Testamento não há batismo de criança. Eu falo, ok, né? Vamos a alguns textos aqui. Atos 16, né? Quando você abre Atos 16, você percebe algumas coisas interessantes. Tanto tudo acontecido em Filipe, né? A Bíblia diz que houve a conversão de uma mulher chamada Lídia. Ela era comerciante, ela era vendedora de púrpura. E ela era de Tiatira, ela não era de Filipos, mas Filipe era um grande centro, e ela foi atraída para lá. Quando ela chegou ali naquela cidade, né, ela ouve o evangelho e se converte. E a Bíblia diz que quando ela se converteu, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, e depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa. Lídia batizou a casa inteirinha dela. Ué, como assim? Está lá em Atos 16, versículo 15. Ela batizou a casa toda dela, né? E, óbvio, ninguém, lendo a Bíblia aqui, vai achar que o que Paulo fez foi jogar água batizando as paredes da casa. Não é isso que o texto está falando. Tem uma outra tradução que fala foi batizada ela e todos os seus. Lídia apresenta os seus filhos agora diante de Deus e vai batizá-los. Ou quem é aquele? Quem que são os seus? Quem é a casa de Lídia? Segundo texto, interessante, no mesmo contexto aqui, Atos 16, o carcereiro de Filipos. O carcereiro de Filipos, ele espancou Paulo, aquela coisa toda, depois tem um terremoto, vocês conhecem a história, se não conhecerem, vale a pena ir em Atos 16, e a Bíblia diz que naquela mesma hora da noite, isso era mais de meia-noite, tá? Isso era lá para as 2 horas da madruga, cuidando deles, lavou-lhes, ou seja, a graça chegou dentro da casa desse homem rude, esse homem brutão, né? Policial espancador, né? Lavou-lhe os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado, e quem? E todos os seus foram batizados. Ah, mas aqui não está falando de todas as suas crianças. Então, quem são os seus? Quem é a família do carcereiro que foi batizado aqui? Se não são as crianças, não são os filhos, quem é? É difícil você imaginar. Ah, eram os escravos. Certamente, você tinha escravos, a Bíblia não diz que tinha, mas fica muito mais difícil você imaginar. E existe ainda um texto em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, quando Paulo fala assim, olha, eu não fui chamado para pregar, eu não fui chamado para batizar, mas pregar o evangelho e tal. Dou graças a Deus porque ninguém de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, né? E também no versículo 16, 1 Coríntios 1, 16, fala, batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Batizei a casa de Estéfanas. Por quê? Porque o pai, espiritualmente, ele representava a sua família. E trazia a sua família, ele assumiu o compromisso público e trazia a sua família também para ser apresentada diante de Deus, ser batizada. Então, pelo menos 3 textos aqui, muito fáceis da gente poder inferir de que, de fato, trata-se da questão de batismo infantil. Então, nós cremos, sim, na questão do batismo infantil. Por quê? Porque não há nenhuma norma, nenhuma prescrição do Antigo Testamento que mudasse a questão da percepção judaica de que a família ela estava dentro de um pacto federativo, um pacto no qual Deus chamava todo judeu, toda a família judaica e toda a família cristã. Então, nós entendemos, assim, essa questão do batismo
do batismo infantil. Eu espero que tenha conseguido responder algumas questões aí. Joia, pastor. Dá para mais umas 2 perguntas? Perfeito, vamos lá. Pode ser? Mais alguém aí tem uma pergunta aqui no Zoom, no YouTube aqui? Não. No Zoom alguém tem alguma pergunta? Ô, Fileto. Por favor. Olá, Neia. Fileto. Sim. Tá ouvindo? Estou te ouvindo. Deixa eu falar para o pastor aí. Boa noite a todos aí. Boa noite. Eu entendi bem aí, pastor, a explicação do senhor. Gostei muito de ter toda a mensagem, que a gente tem filho adolescente, né? O meu agora já fez 18 e está fazendo faculdade. O senhor está falando aí, ô pastor, o seguinte, que nós realmente, como pais, que ensinou, que criou, que educou, que batizou, entendeu? Nunca deixou de ir, oramos até hoje, vai no quarto, ora. Só que tem que a gente que é mãe, eu falo assim, falando por mim, a gente que é mãe, ô pastor, como que a gente leva um filho assim na igreja? A gente leva eles vão por obrigação e não vão com prazer. Isso entristece a gente que é mãe, entendeu? A gente passa por esse sofrimento, a gente sofre de saber que chega uma idade que ele não está ali porque ele está com prazer, ele está ali por obrigação. Eu queria que o senhor me desse, assim, sabe, uma explicaçãozinha assim, porque chega uma fase, o senhor foi com 14, né? O meu aqui em casa foi com 18, já começou a faculdade. E a gente está vendo que ele não está indo assim com prazer, ele vai porque a gente obriga. Porque, como o senhor falou, enquanto estiver na casa da gente, enquanto estiver com os pais dependentes da gente, é do jeito da gente aqui em casa. Só que isso entristece a gente que é mãe, entendeu? A gente fica tão triste. Eu fico muito triste. Minha oração com Deus é, Senhor, eu confio nas suas promessas, eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir, eu não abro mão, eu falo muito isso, entendeu? Mas só que eu queria, assim, só sobre tirar, assim, a gente fica triste como mãe, entendeu? Assim, só para dar uma... É Neia que tá falando. Neia, eu acho que essa tristeza, ela é fundamental até para te motivar à oração, sabe? Eu não desistiria de continuar orando e levando meus filhos para a igreja. Eu acho que vai chegar um momento que, se eles não quiserem ir para a igreja, eles não irão. E aí, o que você faz? Você desiste dos seus filhos? Não! Eu não vou abrir mão dos meus filhos. Eu não negocio os meus filhos, sabe? Eu não tenho no meu coração nenhuma possibilidade de, em nenhum momento, acreditar que esse menino que foi criado na igreja, com temor do Senhor, sendo levado para a comunidade, e a gente dando exemplo de fé cristã aqui, que esses meninos vão para o diabo. Sabe? Não são do diabo, não. Meus filhos são de Deus, eles amam o Senhor, sabe? Eles podem passar por crise. Nós também passamos por crise, né? Na adolescência, né? Nós também questionamos a Deus agora na fase adulta, muitas vezes, né? Temos questionamentos, esfriamos na fé, né? Então é o seguinte, eu não abriria mão da promessa de Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido, né, é o seguinte, que nós facilmente oramos muita bobagem. Muita bobagem. E graças a Deus, Deus ouve todas as nossas orações, mas Deus não responde positivamente a todas elas, porque senão seria um desastre, né? Eu anotei uma frase, deixa eu ver se eu acho essa frase aqui, na minha agenda aqui sobre esse negócio de oração, né? Onde é que está essa frase aqui sobre oração? Eu achei tão fantástico, né? Não sei se eu vou encontrá-la aqui não, né? Mas eu achei muito jóia sobre oração. Bem, não achei aqui não, né? Eu sei que está por aqui, mas são várias anotações aqui, né? Eu não sei. Mas, de qualquer forma, a gente ora por muita bobagem, e graças a Deus, Deus ouve as nossas orações, mas não responde. Agora, eu aprendi uma coisa que, para mim, tem sido tão bom, né, de um tempo para cá. Sabe o que é? Orar de acordo com as promessas de Deus. Eu estou lendo a Bíblia, tem uma promessa que eu oro por ela. Tem um pecado a ser confessado, eu também confesso, né? Tem uma promessa, eu me assenhoreio dela. E assim, eu acho tão jóia orar baseado na palavra, orar na palavra, né? Porque quando as promessas de Deus estão aqui, eu digo, Deus, mas peraí, eu tenho uma promessa aqui, e eu quero, baseado nessa promessa aqui, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Essa é promessa. Ó Deus, eu creio no Senhor, e eu creio que a minha casa será salva. Isso eu vou orar baseado na palavra, tá? Aí eu acho que as nossas orações, elas tomam uma profundidade, um significado muito grande. Então, ore de acordo com a palavra. Continue, Néia. Não desista, não. Você vai ficar triste. Essa tristeza vai ser o fator motivador do seu coração para nunca deixar de clamar pela vida dos seus filhos, para interceder por eles e para levá-los diante do altar do Senhor.
Essa é uma luta de todos nós, né? Mas nós não vamos abrir mão delas, não. Amém. Amém. Meus irmãos, mais alguém tem uma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube. Aqui está ok. Alguém gostaria? Deixa eu dar uma olhada se alguém levantou a mãozinha aqui. Ok, eu acho que não, pastor.